Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês essa noite, né, para mais uma abertura da doutrinária da Casa da Esperança. Eu rogo a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior, que possa nos dar a todos paz, tranquilidade e, acima de tudo, discernimento para compreendermos da melhor maneira possível as palavras do Evangelho de Jesus. Comecemos a noite com a leitura do Evangelho, no seu capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, nos seus itens 6 e 7. Item 6. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi em altas vozes, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sobre a rocha a sua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa, ela não ruiu por estar edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato que construiu sua casa na areia, e quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram, e a vieram açoitar, e ela foi derrubada. Grande foi a sua ruína. Essas são palavras que estão em Mateus, capítulo 7, versículos 24 a 27, e em Lucas, capítulo 6, versículos 46 a 49. E que sirvam essa noite para a nossa reflexão. Bem, hoje temos conosco o nosso companheiro Jair Coutinho, né, que dará continuidade ao livro Jesus no Lar, no seu capítulo 29, a parábola relembrada. Seja bem-vindo, Jair. Boa noite a todos. É com imenso prazer que eu retorno aos trabalhos doutrinários da Casa da Esperança, virtualmente, e gostaria de dirigir o meu abraço fraterno a todos os irmãos dessa casa, a todos que acompanham as palestras virtuais da Casa da Esperança. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine e nos conduza da melhor forma possível na apreciação do tema dessa noite. Vamos abordar, dentro do estudo do livro Jesus no Lar, o capítulo 29, que é a parábola relembrada. Só para lembrar que parábola é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem direta por meio de uma comparação ou por uma analogia. É um instrumento muito utilizado, sobretudo Jesus buscava, auria as suas parábolas, as suas narrativas, dentro dos costumes, os hábitos mais corriqueiros do povo ao qual se dirigia, sempre com a finalidade primeira de instruí-los acerca da vida futura, a chamada vida eterna. Então ele falava para pastores, para pescadores, para lavradores, sempre buscando exemplos dentro da lida diária daquelas pessoas. A parábola relembrada, na verdade, o Neio Lúcio traz que um dos discípulos de Jesus em casa de Pedro, depois da narrativa da parábola do bom samaritano, ele pergunta se Jesus poderia ser mais explícito para que ele pudesse entender, compreender melhor a parábola. E Jesus como que atualiza a parábola. Então aqui nós, pedindo licença ao Neio Lúcio, nós trouxemos uma atualização da parábola do bom samaritano dentro
do ambiente da doutrina espírita, trazendo personagens da doutrina espírita. Então segue assim. Um jovem estudante de 2º grau se deslocava na rua Venezuela em direção à Avenida João Durval, no bairro dos Capuchinhos, numa cidade do interior da Bahia, nas imediações de uma casa espírita, quando foi abordado por malfeitores que lhe roubaram a bicicleta, o espancaram e o deixaram caído no chão. Passando pelo local, um presidente de casa espírita diminuiu a marcha do carro e, alegando para si próprio que estava atrasado para abrir a casa, baixou o vidro do carro e gritou: "Alguém ligue para SAMU." Arrastou o carro e se foi. Momento depois, passando em seguida, um doutrinador, observando a cena, falou para alguém que estava no banco do carona: "Isso é uma trama de espíritos perversos." E olhando no relógio do carro, que se aproximava a hora da reunião, murmurou: "Deus tenha misericórdia." E se foi. Passando depois, uma médium vidente, também observando a cena, exclamou apavorada: "Nossa Senhora, quanto espírito trevoso!" E se foi. Chegando ao local ainda, um médium passista, em passos lépidos, observou: "O trabalho que me aguarda não pode ser prejudicado por essas energias." E também se foi. Vindo em seguida, um catador de papelão parou rente ao grupo, se aproximou do rapaz que gemia e chorava de dor. Apanhou do chão, acomodou no carrinho sobre os papelões e o conduziu a uma UPA, unidade de pronto atendimento mais próxima. Quando já próximo do destino, cruzou com uma ambulância do SAMU que se deslocava em sentido contrário. Então a gente pode entender mais uma vez a lição de um espírito amigo. Quando a caridade é muito pensada, o socorro sempre chega atrasado. A parábola relembrada, essa releitura da parábola do bom samaritano, para quem assistiu anteriormente uma palestra de Isaac, Os Mensageiros Distraídos, quando Isaac abordou às vezes, que é por vezes, os mensageiros, que somos nós, trabalhadores da seara espírita, que nos apegamos, às vezes, a valores ínfimos, o nosso amor próprio, nossas vaidades, em disputas, em contendas, dentro do próprio grupo, da própria família, e perdemos a oportunidade de servir. Quando Sérgio Transilo abordou a parábola do bom samaritano, na sua palestra, o valor do serviço, o fez com maestria, como é comum em todos os seus trabalhos. Isso abriu uma possibilidade para que eu pudesse apreciar essa parábola por um outro aspecto. Então, a gente vai ver que a parábola do bom samaritano, ela aparece unicamente no Evangelho de Lucas, precisamente no capítulo 10, nos versículos de 25 a 37. Jesus vem ilustrar que a compaixão deveria ser aplicada a todas as pessoas e que o cumprimento do espírito da lei é tão importante quanto o cumprimento da letra da lei. A compaixão é o espírito da lei. Para a gente entender
A Samaria rivalizava com Jerusalém de forma tal que foram muitos os judeus assassinados por samaritanos, assim como os samaritanos assassinados por judeus. É o que hoje a gente pode ver numa versão atual, a contenda entre os árabes e os judeus. A Samaria era a capital das 10 tribos do norte, e Jerusalém, a capital das 2 tribos do sul. Todos originados de uma mesma matriz, as 12 tribos de Israel, todos descendentes de Jacó. Para os samaritanos, a morada de Deus era no Monte Gerazim. Para os judeus, era no Monte Sião. Os judeus se orgulhavam da pureza racial. Não se permitia a introdução de nenhuma outra raça na sua linhagem, enquanto os samaritanos eram mestiços com os povos gentios. Jesus, ele vinha de uma longa viagem e de uma passagem pela região da Samaria. Ele tinha solicitado ou avisado, quando se aproximava a Páscoa, avisou para os seus discípulos que teria que retornar a Jerusalém, mas que deveria passar pela Samaria. Por que Jesus queria passar pela Samaria? Não é? A gente vai ver que nessa passagem pela Samaria, o encontro dele com a mulher samaritana no poço, quando ele pede água, e ela questiona por que ele, um judeu, pede água a ela, uma samaritana, para a gente entender bem essa rivalidade. E é que Jesus, chegando a Jerusalém, ele é abordado por um perito da lei, ou seja, um doutor da lei, que para pôr Jesus à prova, lhe pergunta: mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? Ele conhecia muito bem as Escrituras. E aí Jesus replica com a outra questão: o que está escrito na lei? Se ele era um doutor da lei, ele sabia muito bem o que estava escrito. E Jesus ainda complementa: como você a lê? Que não basta só saber o que está escrito, mas como eu leio, como eu interpreto? O doutor da lei respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Diz Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo se justificar, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Aí Jesus responde: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram a roupa, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o cavalo, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Pergunta Jesus: qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? O doutor da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Disse Jesus:
faça o mesmo, simplesmente faça o mesmo. Não é? Para a gente situar a parábola do bom samaritano, a gente vai ver que, segundo a Bíblia hebraica, Jerusalém é a cidade eleita do Deus judaico-cristão, como a capital do seu culto e comunhão. Para o judeu, Deus morava em Jerusalém. Jericó estivera por muito tempo debaixo de uma maldição que durou séculos. Mas tornara-se naquele tempo um retiro sacerdotal e que te distava, né, a distância entre Jericó e Jerusalém era de 24 quilômetros. O historiador Flávio Joséfo diz que nessa época morava em Jericó 12.000 sacerdotes. A estrada entre as duas cidades estava num vale rochoso e perigoso, que era frequentado por criminosos que conhecida a estrada como Vale do Sangue ou Passagem do Sangue, né? Dado ao número de assaltos, de homicídios que aconteciam nesse trajeto. Se fala o Flávio Joséfo que Herodes havia demitido 40.000 trabalhadores do templo e que a maior parte deles passou a viver nesse vale assaltando e matando. Jesus ele conhecia muito bem a região, como os costumes e o espírito que movia as atitudes dos personagens da parábola. Mas o que desejava Jesus ao propor a análise dessa parábola? Quando ele é abordado é a empáfia do doutor da lei. E essa parábola, para a gente entender, diga-se a dizendo de passagem, que existem historiadores que não entendem essa passagem do Evangelho como uma parábola, mas uma narrativa de algo que havia acontecido, como que Jesus tivesse visto, tivesse presenciado ou tivesse sabido daquela ocorrência. Então a crítica de Jesus seria a posição dos doutores da lei, a posição do sacerdote, a posição do levita. Qual a crítica que Jesus faz ao sacerdote? Porque o sacerdote não socorreu o homem caído. Naquele tempo, o sacerdote ele passava por um rito de purificação que durava 7 dias. E a Escritura determinava que durante esse período não podia tocar em nada morto, nem homem, nem animal. Porque senão ele teria que repetir mais 7 dias todos os ritos de purificação, para que ele pudesse assumir o seu turno no templo. Então ele seguia estritamente a lei. E Jesus faz essa análise, porque já que os sacerdotes tinham direito, tinham deveres especiais na sociedade judaica. Deveres que incluía agir com compaixão até com os animais. Se tinha o dever de agir com compaixão até para com os animais, por que não teve compaixão daquele homem caído na estrada? Quando Jesus junta também o levita ao cenário da sua narrativa, visa provavelmente ampliar a crítica às religiões organizadas, cujos dogmas e tradições acabam mais por impedir do que permitir virtudes básicas como a misericórdia de florescerem nos fiéis.
Jesus combatia a hipocrisia. Ele não combatia, não julgava o sacerdote, não julgava o samaritano. Não, ele julgava a atitude hipócrita de pregar uma coisa e praticar outra. Ele criticava a rigidez na observância da norma, a rigidez na observância da lei. Porque essa observância à letra da lei, de forma exacerbada, impedia que os fiéis deixassem fluir o espírito da lei, que era a compaixão. Dizem que num acidente de trânsito, uma jovem foi atropelada, caída de bruços, e aquela aglomeração natural que se faz, esperando a viatura do socorro. E ficaram ali, circulando em volta, comentando, gesticulando, tirando foto. Hoje são selfies. Até que chegou a ambulância. E quando a ambulância chegou, a pessoa constatou que a pessoa já estava morta. Mas, para surpresa de todos, quando foi levada ao IML, o laudo da causa-mortes foi afogamento. Mas como afogamento? Porque a filha de Deus caiu com o rosto numa poça d'água e aqueles que acorreram ao local não se dignaram a tocar, a observar que a moça estava se afogando. Simplesmente se aglomeraram, gesticulando, reclamando da demora do socorro, aquilo outro, e o socorro chegou atrasado. O nosso querido Dr. Celso Aragão, espírito, quando tem a oportunidade de conversar conosco, ele nos chama a atenção para evitar a rigidez cerebral. Rigidez cerebral. E o que essa rigidez cerebral tem a ver com o momento que estamos vivenciando? O que nos ensina essa instrutora cruel que se chama pandemia? Por que e para que estamos vivenciando tanto horror? Dentro da arte, da música popular, tem uma letra da música de Chico Buarque de Holanda, que se chama Roda Viva, que retrata muito bem o momento presente. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o mundo então que cresceu? A gente quer ter voz ativa, no nosso destino mandar, mas eis que chega a roda viva e carrega o destino para lá. Quantos projetos tínhamos? Quantos desejos foram adiados ou foram cancelados? Quantos projetos ficaram para a posteridade porque as pessoas desencarnaram? A gente vai contra a corrente até não poder resistir. Na volta do barco é que sente o quanto deixou de cumprir. Faz tempo que a gente cultiva a mais linda roseira que há, mas eis que chega a roda viva e carrega a roseira para lá. A gente quer brigar contra a corrente, quer fazer aglomeração, quer fazer festa. Mas depois do crescente número de contaminação, de morte, a gente vai ver quanto tempo, quanta coisa a gente deixou de cumprir, e por descumprir essas determinações, consequências graves vêm se acumulando. A roda da saia amulata não quer mais rodar, não senhor, não posso fazer serenata, a roda de samba acabou. A gente toma iniciativa, viola na rua cantar, mas eis que chega a roda viva e carrega a viola para lá.
queremos estar no controle rígido de tudo. Eu sou um criador de normas. Desde quando adentrei a doutrina espírita, há alguns anos atrás, a vontade imensa de organizar trabalhos, de criar normas, por vezes rígidas, duras, exalando um quê de prepotência, assistindo a entrevista de um ex-diretor de TV, num programa de TV, a pessoa perguntou se ele era realmente mandão. Ele disse: não, eu sou organizador. Então, organizador se tornou uma maneira eufêmica de definir o mandão. Eu quero organizar tudo, mas tudo tem um limite. E onde está o limite? O limite é a letra da lei, é a norma. A letra da lei deve estar em harmonia com o espírito da lei. E qual é o espírito da lei? O espírito da lei é a compaixão, é a caridade. O espírito da lei é o amor no seu sentido mais amplo. Devo eu entender que a letra da lei é o caminho para a manifestação do espírito da lei. Quando a letra da lei se torna um impeditivo à caridade e à compaixão, está na hora de eu rever e reformar, reinterpretar a letra da lei, para o livre fluir da compaixão. E isso nas pequenas normas dentro da casa espírita. As casas espíritas, como as casas religiosas como um todo, estão enxameadas de peritos, de doutores da lei reencarnados, que muitas vezes se juntam em grupos que não andam sós, e a gente acaba formando como pequenos sinédrios, não entendendo que já se passaram séculos, mas que a letra continua matando e deixando morrer. A quem eu obedeço quando crio normas dentro da casa religiosa? A quem eu obedeço? Eu posso dizer, eu obedeço à razão. Mas eu lembro de um treinamento do qual eu participei, um treinamento de decisão, de quem ficava, de quem ia, de quem morria, de quem salvava. Eu disse para a psicóloga que conduzia que eu fiz dentro da racionalidade. Ela fez assim: você se engana muito, porque tudo influencia a nossa decisão. A cultura, a experiência de vida, a crença, a herança da vida passada interfere. Então, a quem eu obedeço quando eu crio essas normas? Obedeço à necessidade, eu posso dizer, de fazer o trabalho fluir com organização, agilidade e harmonia. Eu posso dizer que obedeço à necessidade de que a carência seja socorrida com urgência, mas, no geral, é para a satisfação do meu ego, da minha vaidade, de me colocar, assim por dizer, na forma mais dura, no lugar de Jesus, em dizer: a norma é essa, a norma que eu criei, eu sou o caminho da verdade e da vida. Mas não é para ser assim. Porque a gente às vezes cria normas e quer torná-las dogmas, pontos indiscutíveis, inquestionáveis. E não pode ser assim. A doutrina espírita é uma doutrina de liberdade e, sobretudo, de compaixão e de caridade. Reza a lenda que durante a pandemia da gripe espanhola, entre 1918 e 1920, uma casa espírita do interior do Nordeste criou um livro para que os frequentadores colocassem seus nomes, com o objetivo de que os espíritos pudessem socorrer e auxiliar aquelas pessoas. Com o resultado positivo obtido através da paz e da saúde alcançada, as pessoas passaram a colocar, além de seus nomes, os nomes dos familiares, de vizinhos, amigos.
o que criou um descontentamento por parte dos trabalhadores que criaram aquela norma, estabeleceram o regulamento. Então, as pessoas não estavam cumprindo com o estabelecido, não estavam cumprindo com a norma. Então, eles acabaram por impedir o livre acesso ao livro, impondo um filtro à demanda estabelecida. Os encarnados, por vezes, extrapolam dos seus encargos e passam a determinar ou querer determinar a quem os espíritos deviam auxiliar. Então, a que ponto chegou isso? Ou a que ponto chegamos? Isso jamais poderia acontecer na casa do cristianismo redivivo. Pessoal, essa parábola relembrada é para que eu relembre, revise os meus pontos de crença, pontos de vista. As minhas falas, que não costumo chamar de palestra, são pensamentos críticos a meu próprio comportamento, na ação como no pensamento. Estou aqui pensando alto, gritando para comigo mesmo, não se perca mais uma vez. Se algum de vocês compartilham desse sentimento, orem por vocês e orem por mim. Não podemos permitir mais uma vez que o orgulho, a vaidade, ditem as diretrizes de nossa vida. Comungamos de que a doutrina espírita é a porta de acesso ao entendimento do verdadeiro sentido da existência e do existir. Então, coloquemos o orgulho debaixo dos pés, mãos na charrua, olhos no Evangelho e pensamento em Jesus. O solo é duro, o calor é escaldante e o Senhor é exigente. Calemos nossos ciúmes, melindres, picuinhas. Façamos silenciar o amor próprio para que o Senhor encontre a obra pronta no seu regresso. Quando a caridade é muito pensada, é muito elaborada, o socorro chega atrasado. Paz e luz para todos. Muitíssimo obrigado, um forte e carinhoso abraço, um grande beijo no coração de cada um de vocês e uma boa noite. Vamos agradecer a Jair o trabalho dessa noite, a mensagem que nos foi trazida, solicitar a espiritualidade maior, a Jesus, nosso amado Mestre, que continue a nos acompanhar, a nos dar força, a nos dar coragem, a nos dar paciência para continuarmos esse grande aprendizado nessa grande escola que é o planeta Terra. Eu gostaria de trazer ainda para nosso encerramento uma mensagem de Emmanuel chegada através de Chico Xavier. Ele fala o seguinte: tudo passa, todas as coisas na Terra passam, os dias de dificuldade passarão. Passarão também os dias de amargura e os dias de solidão. As dores, as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar, todas um dia passarão. A saudade daquele ser querido que está longe passará. Tudo passa, tudo um dia passará. Então que possamos, imbuídos nessa fé, nessa confiança que temos, que dias melhores com certeza chegarão, que possamos abrir o nosso coração para os passes que virão a seguida e também abrir os nossos corações ainda mais para aquele abraço fraterno que sempre encerraram as nossas doutrinárias presenciais na Casa da Esperança e que agora, embora virtuais, esses abraços possam nos encher de esperança. Uma boa noite para todos.
Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar.